pessoal, então estamos aqui em mais um lance das quartas-feiras, né, onde a gente discute os casos do consultório. O João já tinha apresentado a vocês anteriormente sobre o uso de anabolizante e os efeitos, né, tóxicos, assim, digamos, do uso de anabolizante no coração. A gente mostrou um paciente de 46 anos que já faz uso há bastante tempo, me procurou por cansaço, com queixas relacionadas à insuficiência cardíaca, que pareciam insuficiência cardíaca, que realmente se comprovaram, não só pelo exame físico, mas também pela ecocardiografia, que era uma insuficiência cardíaca. E aí faz parte da nossa avaliação, como é importante, tá, para todos os casos de insuficiência cardíaca, a avaliação no esforço, que é o teste cardiopulmonar de exercício, ou ergospirometria. E o que a gente vê aqui que realmente mostra que esse coração não está funcionando adequadamente, né? O teste cardiopulmonar de exercício é sempre um teste progressivo. Então a gente começa com uma velocidade, uma inclinação, ou seja, uma intensidade baixa, e vai aumentando essa intensidade do esforço até chegar no esforço máximo do paciente. Essa linha azul aqui é o que a gente chama de pulso de oxigênio, que é um dado que, de certa forma, mostra pra gente o volume sistólico do coração. O que é volume sistólico? É a quantidade de sangue que o coração ejeta a cada batimento, tá? Claro que a gente não está com o catéter lá no coração medindo isso, mas esse é um dado que mostra o comportamento desse volume sistólico. Toda a parte amarela aqui é a parte de exercício. Então, ele sobe durante o exercício, ok, sobe até um determinado ponto, e a partir daqui a gente percebe que esse pulso de oxigênio, que na verdade é uma inferência do volume sistólico, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Não é para cair. Se você está fazendo um esforço que é progressivo, a gente espera que o coração responda. E a forma do coração responder é aumentando a frequência cardíaca, que ele até faz, tá? A frequência cardíaca são esses triângulos aqui. Então ele até aumenta a frequência cardíaca, mas a gente espera também que o volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que está sendo ejetada por batimento, aumente. E aqui, além dela não aumentar, ela cai, ela despenca. Então isso é um sinal de disfunção do ventrículo durante o exercício. E aí vocês podem falar assim, Renata, mas é um paciente de 46 anos, por que você está dizendo que a culpa, entre aspas, é do uso do anabolizante? Ele não pode ser um paciente, por exemplo, com doença coronariana? 46 anos, já pode acontecer isso. Pode, mas a gente investigou a doença coronariana nele e não tem. As coronárias dele são limpas. Então é um paciente que não tem doença coronariana, não é hipertenso prévio, ou seja, não tem doença valvar, não tem nenhuma outra justificativa para que ocorra esse tipo de padrão. E claro, eu tenho o ecocardiograma com técnicas avançadas que o João fez, mostrando o padrão, né, de insuficiência cardíaca por uso de esteroide anabolizante. Não é isso, João? É isso. É importante a Renata falar, a gente segue, a Renata tem esse interesse absurdo em a gente fechar o diagnóstico e a gente vai seguir sempre a investigação, mas o próprio eco já tinha falado contra a doença coronária, né? Sim. Então a gente tinha isso em mente, só que nós fazemos uma avaliação vasta e busca isso. E aqui uma coisa que, assim, eu entendo, obviamente, mas para a galera ficar tranquila e começar a compreender, você diz que a frequência cardíaca sobe e o volume sistólico sobe, ou seja, essa força, esse enchimento e essa força de contração. Então, assim, matemática pura, né? A frequência subiu e essa força não aumentou. Não consegue aumentar. Então, não consegue aumentar. O que a gente espera, pelo estímulo adrenérgico que tem durante o exercício, enfim, as respostas, né, agudas ao exercício, é que a frequência cardíaca suba, mas que também o coração consiga contrair com mais força, né, apesar do tempo de relaxamento diminuir durante o exercício, ele consegue contrair com mais força pelo estímulo adrenérgico e com isso você vai ter um aumento do volume sistólico, que é a quantidade de sangue a cada batimento. E se eu aumento a frequência cardíaca e aumento o volume sistólico, eu também vou ter um aumento do que a gente chama de débito cardíaco, que é a quantidade de sangue por minuto. Mas esse gráfico que eu estou vendo aqui é um gráfico que infere, né, o comportamento desse volume sistólico. Então percebe que no início, quando eu estou com intensidades ainda não tão altas, ele até responde, ele até tenta aumentar o volume sistólico. Mas chega um ponto que ele não vai, e aí começa a cair, despencar. Eu não espero isso como uma resposta normal, tá, pessoal? O normal é que esse volume sistólico, esse pulso de oxigênio, ele vá subindo ao longo do exame e lá para o final do exame ele até pode fazer um platô ou começar a subir mais devagar. Mas cair dessa forma, despencar,
é anormal, com certeza. E aí cabe a nós, né, como médicos, como cardiologistas, procurar qual é a causa dessa queda do volume sistólico. Existem várias, né? Eu brinco que a ergospirometria é um exame excelente, mas ele é um exame pautado na fisiologia. Então ele vai me dar fisiopatologia, mas nem sempre ele vai me dar a etiologia, ou seja, a causa daquele fenômeno. E aí, foi o que o João falou, a gente busca a causa. É claro que num paciente que usa anabolizante há muito tempo, a gente está sempre com essa bandeira, né, com esse alerta levantado, tipo, poxa, pode ser pelo anabolizante, mas é um homem de 46 anos. Será que ele não tem uma doença coronariana? Que é uma causa muito frequente de insuficiência cardíaca no nosso meio. Vamos procurar. E aí, não tinha nada de doença coronariana, não é hipertenso. O que ele tem é insuficiência cardíaca, né, secundária ao abuso de anabolizante. E é interessante isso, como a Renata falou. Aqui, nas nossas discussões com os meninos, com o pessoal que está nos cursos e com vocês em geral aí, aqui não tem chute, tudo é ciência, né? Sim. A gente não chuta, a gente faz tudo baseado em evidência clínica. E o mais importante, a gente tem o nosso N, a nossa evidência. Sim, a gente tem uma experiência enorme com análise de atletas, né? A gente brinca que eu tenho 20 anos de medicina do esporte, João tem mais 15, então são 35 anos aí de medicina do esporte, pelo menos. Então, uma experiência muito grande com atleta. E, claro, as técnicas que a gente usa são técnicas muito novas. Mas, apesar de serem técnicas novas, são técnicas também que a gente tem muita experiência em analisar com atletas. Então, o João já tem centenas de atletas analisados, tem centenas de indivíduos com uso de anabolizante analisados, e a gente vai desenhando um perfil, né, vai entendendo qual é o padrão. E, claro, a gente tenta tratar, não só fazer o diagnóstico, que é sempre uma busca muito grande na medicina, mas principalmente tratar essas pessoas, né? É isso aí.